É para se embriagar, vamos se embriagar do Espírito. Porque Ele é maravilhoso, aleluia. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 5, nós vamos começar o estudo. Hoje nós vamos estudar sobre discernir a voz de Deus. Quero te dar umas dicas aqui de como discernir a voz do Espírito. Estou sem retorno, né? Está sem retorno? 5:14. Oh, glória. Acharam, amém? Todos acharam? Acharam? Só tem uma pessoa falando amém. Será que só uma jantou hoje? Amém? 5:14. Vamos lá, vamos ler junto? Bíblia na linguagem de hoje. Porém, a comida... Vamos ler junto? Porém, a comida... Vamos ler junto? Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Vamos ler junto? Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito que está aqui. Obrigado pela palavra de sabedoria e conhecimento. Eu sei que o teu Espírito Santo vai ministrar nossas vidas agora. Nós vamos aprender e vai ser liberada uma unção nova para nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pela presença do Espírito Santo, pelos anjos. Obrigado, Jesus. Amém. Nós lemos aqui um versículo por base, porque ele fala assim, que a comida dos adultos é sólida, porque a criança come o que é líquido. Mas quando ela vai amadurecendo, ela vai começando a se alimentar de algo sólido. Pois eles, pela prática, sabem a diferença. Pela prática, diga pela prática. Tudo que é praticado, a gente aprende e se torna mais fácil. Então, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, a gente vai entrando num nível que a gente vai aprendendo e vai praticando a presença do Senhor. E a gente vai aprendendo, e a gente vai entendendo, e a gente vai compreendendo. E pela prática da comunhão, pela prática do relacionamento, eu vou aprendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Quando nós entramos no relacionamento com Cristo, a gente começa a ter discernimento da voz de Deus. Sabe que muitas pessoas têm muita dificuldade de discernir a voz de Deus. Será que foi Deus? Será que é da minha cabeça? Será que foi um demônio? Será que foi, sei lá o que foi, né? Sei lá o que foi. Será que foi um alienígena? Será que foi uma antena dele que entrou na minha e fez esse contato? A gente tem tendências a não saber discernir a voz de Deus. E a gente fica muito confuso nessas questões. E eu estava orando em casa e falei, Senhor, o que eu vou ministrar? O que eu posso ensinar? E veio essa palavra no meu espírito. O povo precisa discernir a minha voz. Amém? É muito importante isso na caminhada. Porque você não vai errar, você não vai falhar, você não vai ter dúvidas, você não vai pensar duas vezes se aquilo veio da parte de Deus ou se aquilo veio de um espírito maligno ou se aquilo veio da sua cabeça. Então a palavra do Senhor diz que com a prática você vai aprender a diferença. Diga, a prática me leva à perfeição. Então como que eu vou aprendendo a discernir a voz de Deus? Tendo relacionamento com Ele. Amém? Quando você pega o seu celular, hoje não, né? Porque hoje já vem marcando o nome da pessoa. Mas vamos supor que não vem marcando o nome da pessoa, que você atende, você ouve a voz, você já sabe de quem é. A voz, não é? Você fala, essa é a voz do Jair. É o Jair, essa é a voz do Jair, não é assim? Porque você já identificou, você já gravou na sua mente a voz. Lembra do telefone que a gente tinha, né?
Não identificava nada, a gente atendia e falava alô, aí fulano falava alô, você já sabia que o alô de quem era? Era muito antigo, mas serve como exemplo, entendeu? Então, quando nós ouvimos a voz de Deus, a gente aprende pela prática a saber, essa é a voz do Senhor. Essa é a voz do Espírito. Essa é a voz de Deus. É Deus falando. E Deus fala não só com a voz dele. Ixi, agora complicou, né? Se eu tenho que ouvir e entender a voz dele, mas não é só a voz dele que fala. Eu tenho que saber também que de outras maneiras Deus fala sem usar a voz. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19. Você vai andar um pouquinho na Bíblia? Pra você ficar craque. Sem colocar lá, né? Sem colocar lá. Nada de colocar lá. Agora é Bíblia. 1 Reis 19, 12, 13. Vamos ver se é isso mesmo. 19, 12. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Presta atenção. Veio fogo, não era. Veio vento, não era. Veio fogo, não era Deus. Mas veio algo muito calmo, algo muito tranquilo. E ele identificou no espírito dele que o Senhor queria falar com ele. Porque às vezes a gente acha que Deus tem que chegar gritando, que Deus tem que chegar rompendo. Quando a gente está naquela situação difícil, naquela batalha, naquela angústia, a gente quer logo de Deus um estrondo, né? Uma vozerona, daquela que vai estrondar a terra e vai descer e vai acabar com tudo. Mas aqui Elias estava passando essa situação difícil. Ele estava passando por essa situação de angústia. Ele estava passando por uma situação humana muito difícil. E Deus não veio da forma como ele achou, mas Deus veio de uma forma bem calma. A palavra diz que ele veio num sussurro, numa brandeza, brando. E ali o Senhor veio e falou com ele. Uma das características de Deus é que quando você está lá em cima, no alto, no auge do pique da tristeza, da angústia, da ansiedade, do medo, Deus vai sempre falar mais baixo. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Guarde isso na sua cabeça. Quando você está agitado, quando você está em batalha, não grite com Deus. Pare de gritar, se acalme. Porque Deus vai falar com você na calmaria. Sabe por quê? Porque Deus ele quer te acalmar. Deus ele quer te estabilizar emocionalmente. Se ele chegar gritando, se ele chegar batendo o pé, se ele chegar fazendo transtorno todo na sua vida, você vai ficar pior do que você está. E você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então, quando o Senhor veio aqui com Elias, ele veio num calmo e tranquilo sussurro. Você quer ouvir a voz de Deus na tribulação? Acalme-te. Amém? Acalma a tua alma, fala: Senhor, eu preciso agora respirar fundo e confiar e parar para ouvir a sua voz. Aleluia! Porque Deus ele é assim, ele quer falar conosco, mas ele não quer que a gente fique cheio de coisas para falar para ele. Ele quer falar. Se você está conversando com duas pessoas e a outra está falando, e você não consegue falar, você não vai poder ouvir a voz da outra pessoa. Porque você só fala. Tem hora que a gente tem que se calar. A gente tem que perguntar: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a sua voz. Amém? Então Deus veio por
por algo muito, uma brisa, parece que identificar-se como uma névoa, uma brisa na presença dele. E aí quando Elias se levantou, porque estava prostrado, caído, e foi em direção à porta, o Senhor veio e falou com ele. O Senhor sempre quer que você se acalme para ouvir a voz dele. Então muitas vezes a gente está preparado para ouvir uma voz violenta, mas não vem. Às vezes a voz vem calmaria. Deus usa a natureza para falar com você. É outro tipo de voz do Senhor. É a natureza. Deus fala através do sol, Deus fala através da chuva, Deus dá sinais para você. Os pássaros, eles gostam de ficar aonde tem Deus. De repente você está lá, sentado num lugar, chega um passarinho e começa a te contemplar com aquela música linda. É Deus falando com você. De repente você amanhece o dia, o sol está batendo lá na sua cama. É Deus falando com você. De repente você está vendo só uma flecha de um vento que entrou dentro da sua casa, um vento de Deus que passou ali. É Deus falando com você. Deus fala. Deus fala através da natureza. Quanto mais sensível você puder olhar, queridos, nós temos que ter o hábito de olhar para a natureza, para a criação de Deus, sabe? Olhar, identificar. Às vezes a gente está lá na nossa varanda ali, a gente está vendo os passarinhos. Tem passarinhos de todo tipo de cor, de tamanho, né, Giovana? Tem uns tão pequenininho assim, quase minúsculo, mas ele é vermelho de bico e azulzinho de asa. Mas ele é desse tamanho. E a gente às vezes não para olhar a natureza. Deus está falando através da sua criação. Sabe? Até esses cavalos aqui, gente. Olha esses cavalos aqui. Ontem mesmo nós estávamos aqui limpando, apareceu um pássaro ali na árvore. Um pássaro tão lindo, verde, uma coisa maravilhosa. Ele estava todo feliz ali, voando ali. E eu olhei para ele e falei: Senhor, como tu és lindo, Jesus. Deus fala através do sol. Deus fala da chuva. Essa chuva que muitas vezes cai e vem trazendo paz ao nosso coração. O Senhor às vezes está falando com você: olha, eu estou derramando chuvas de bênção sobre a sua vida. Eu estou derramando paz sobre a sua vida. Olha para a chuva e recebe como algo profético de Deus para a tua vida. Deus está falando com você. A gente estava assistindo um filme e a moça, ela tinha um trauma de infância, que toda vez que ela vinha da escola e chovia, na escola os pais iam buscar os seus filhos e levavam guarda-chuva, ou então parava o carro e levava o filho embora. Ela ficava lá até a chuva passar, porque ninguém vinha buscar ela, ninguém trazia um guarda-chuva, pai e mãe não ligavam para ela. E aí ela arruma um namorado. Aí toda vez que ela encontra esse namorado, chove. Quer dizer, não era nem namorado, era só paquera. Chove. Toda vez que ela sai com ele, o tempo vira e chove. A primeira vez ela ficou tão aborrecida porque ela se lembrou da chuva na escola, a tristeza que ela tinha. Mas a segunda vez ela começou a sentir alegria, porque ela começou a chover, mas ela estava ao lado de alguém que amava ela. Na terceira vez que choveu, nossa, os dois já estavam tomando banho de chuva e sorrindo. Vamos tomar banho de chuva, não tem guarda-chuva, vamos se molhar. Estavam sorrindo. No terceiro encontro, não choveu mais. No quarto encontro, não choveu mais. Sabe por quê? Porque Deus estava curando a alma dela. Aquilo que ela foi abandonada no tempo da chuva, Deus trouxe alguém e mostrou que aquela chuva agora era para curar ela. Será que Deus não está mostrando sinais para você que Ele está querendo te curar? Será que você não está percebendo que Deus está querendo te levar para um outro nível? E muitas vezes a gente não está identificando os sinais de Deus. Um dia a gente veio para cá, para a igreja. Lembra do dia do Arquis? E a gente estava tão aborrecido naquele dia. O Giovanni estava numa tristeza só. E a gente vinha no meio do caminho. Quando a gente estava chegando aqui no trevo, de repente, do nada, apareceu um arco-íris assim no céu. E aí o Giovanni falou: olha lá. Eu falei: olha que coisa linda, Giovanni.
Ele falou, Deus está falando com a gente que ainda vai ter esperança, que ainda vai brilhar um novo dia, que ainda vai ter uma esperança para nós. Deus está falando conosco que ainda há esperança, aleluia! Eu fiquei meio assim, né? Mas aí eu entendi que Deus estava mostrando para ele, olha, não se preocupe, choveu, tá dias tristes, mas assim que a chuva passar, eu vou trazer a minha aliança, eu vou trazer um novo dia, eu vou trazer um dia de cores para as suas vidas, aleluia! Profético. Nós fizemos um batismo uma vez, quem estava nesse batismo lá na chácara, né? Lembra? Do arco-íris em volta do sol. A gente estava todo tomando banho de piscina, tinha acabado de fazer o batismo, quando nós olhamos para o céu. Em volta do sol tinha um arco-íris, assim, ó, redondo. Tinha o sol e o arco-íris em volta. E a gente olhou para aquilo e a gente só podia entender o quê? Deus estava falando conosco. E era só naquele lugar, né? Ele é só naquele lugar. O senhor ligou lá no terceira pessoa. O senhor ligou perguntando, aí não tinha. Não tinha, só lá onde nós estávamos, embaixo da nossa cabeça. Deus estava falando conosco. Nunca vi. O fato também não ligou. Não ligou, gente, mas houve sinais. Às vezes você está muito triste, uma criança vem e te abraça. O que Deus está falando? O que Deus está falando? Deus está falando, olha, eu amo você, eu cuido de você, eu consolo você. Eu estou vendo você. Estou te enxergando. Sabe, quantas vezes, teve um dia que o pastor chegou aqui, ele estava muito ruim, as crianças vieram todas em cima dele, todas, não foi uma, foram todas em cima dele, ele falou, não sei o que aconteceu, todas elas queriam me abraçar de uma vez só. Ninguém sabia, mas Deus sabia, nem elas sabiam, né, que estava assim naquela... E o Senhor estava dizendo que eu estou com você, olha aí, eu vejo sua dor, aleluia, eu te consolo. Então Deus fala de várias maneiras, uma pessoa que liga para você, uma palavra que vem para você, é Deus que está falando, é a voz de Deus, não nitidamente, mas é Deus falando de alguma forma. Então Deus usa a natureza, Deus usa o sol, Deus usa o vento, Deus usa a chuva, Deus usa os pássaros, as águas. A gente precisa às vezes entrar num parque desses aí de natureza e enxergar as árvores. A gente só está enxergando carro, caminhão, trem, né? Vamos enxergar as árvores, sair de casa para entrar lá para passear, enxergar as árvores e ver Deus na natureza. Porque Deus fala pela sua natureza, aleluia. Vamos abrir lá em Atos 10, 3. Atos 10, verso 3. Um dia ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. E ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio. E ele ficou olhando para o anjo com muito medo e perguntou, o que é, Senhor? E o anjo respondeu, Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. E ele não esqueceu de você. Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar o homem chamado Simão Pedro. E explicou tudo para ele que precisava explicar. Deixa eu te falar aqui. Deus fala com Cornélio. Deus falou através de um anjo, de uma visão. Deus pode te dar uma visão. Eu sei que alguns já tiveram aqui. Mas às vezes Deus mostra algo para você e você fica duvidando, você não sabe discernir. Será que essa visão é de Deus ou do inferno? Será que o que eu estou vendo é de Deus ou não? Cornélio podia pegar e falar, olha, isso não é Deus. Está mandando ele para um lugar, atrás de um que eu não conheço, fazer uma coisa que não é loucura, mas Deus fala desse jeito sim. Amém? Deus fala. Deus pode te dar uma visão
e nessa visão te dá uma orientação. Deus pode te dar um sonho. Deus pode usar um anjo para falar com você. Amém? Amém? O que você precisa saber é que Deus fala. Diga, Deus fala comigo. O desejo de Deus é falar com você. Ele vai criar meios para falar com você. Amém? Eu quero que você entenda isso, que Deus fala com você. Então Deus deu uma visão para Cornélio, e Cornélio recebeu a visão e obedeceu e fez. Vamos abrir lá em Mateus 1:20. É só uma pincelada para vocês receber hoje uma unção nova. Mateus 1:20. Enquanto José estava pensando nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Amém? Então José estava com medo, ele achou que Maria tinha traído ele, porque ela tinha dito que ela estava grávida do Senhor Jesus. E José falou: será que é isso mesmo? Acho que ela me traiu, está grávida do outro amante e está querendo eu como cobaia. Aí José dormiu e ele teve um sonho. Presta atenção, ele não viu o anjo pessoalmente, não foi através de uma visão aberta, mas ele viu o anjo no sonho. Então no sonho Deus pode trazer um anjo para falar com você. No sonho Deus pode falar com você. Ah, pastora, mas eu tive um sonho assim tão confuso, não entendi nada. Uma hora eu estava aqui, outra hora eu estava lá, outra hora eu estava lá, umas coisas remendou, desremendou. Esquece, coisa da sua cabeça. Sonho profético, ele tem começo, meio e fim. Diga, sonho profético tem começo, meio e fim. Tá bom? Deus não faz loucura para você ficar juntando quebra-cabeça e ficar doido. Deus te dá sonho e ele tem começo, meio e fim. Então quando o Senhor quer falar com você, ele pode usar um sonho. Amém? Amém. Então você tem que aprender o que é discernir os sonhos, porque Deus também fala com sonhos e ele pode enviar um anjo no teu sonho, como ele fez com José. Com Maria foi diferente. Maria viu pessoalmente o anjo, mas José sonhou. Talvez a fé de José fosse mais baixa, né? E Maria fosse mais alta. Mas eu não sei. Eu sei que Maria viu, teve a visão, e José sonhou com o anjo. Vamos ler lá Mateus 27:19. Mateus 27:19. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado. Esposa de Pilatos: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Veja, Pilatos estava lá na condenação de Jesus e ele recebe um recado da sua esposa. A esposa de Pilatos teve um sonho. E ela sonhou que Jesus era inocente e que ele não precisava morrer. E ela foi lá e falou para Pilatos: olha, cuidado em tocar nesse homem, porque esse homem é inocente. E eu senti isso. Então ela teve um sonho. E no sonho trouxe um sentimento. Presta atenção. Quando Deus te dá um sonho, ele te dá um sentimento em relação a esse sonho. Ou o sentimento é de coisa boa, ou o sentimento é de coisa ruim. Então, quando for coisa boa, recebe, toma posse, se prepara, porque vai vir com fogo e glória. Amém? Quando vir com coisa ruim, manda embora para o quinto dos infernos, expulsa, repreende, cancela, não queira, rejeita, se prepara para não viver aquilo. Amém?
Não fica pensando assim, Deus deu um sonho ruim, então tem que acontecer. Não, o sonho bom tem que acontecer. O ruim que vem das partes do inferno tem que ser repreendido em nome de Jesus. Porque Deus está te alertando, Deus está te preparando para que aquela coisa ruim não te pegue de surpresa. Amém? Eu sonhei com muitas cobras, teve uma época na minha vida que eu sonhava quase toda noite, que eu sentava na cama e erguia o meu criado mudo, mas embaixo daquele criado mudo tinha tanta cobra. Quando eu erguia o criado mudo, as cobras começavam a subir em cima da minha cama, assim, sabe? Aquela coisa horrorosa. Eu acordava com o coração acelerado e apavorada com aquilo de tão real que era. Aquilo era o que? O Senhor estava dizendo para mim: prepara, porque as traições estão tão próximas de você, estão muito perto de você. Você tem que estar preparada para não deixar subir, não tomar conta. E eu me lembro que depois daquela época eu orei, intercedi, e foi uma época de muita coisa, muito ataque do inimigo. Mas todas elas foram vencidas em Jesus. E todas elas você vence em Jesus, amém? Jesus te prepara para você sair vencedor, aleluia. Para Satanás ser envergonhado. Então, quando o Senhor te dá um sonho, você precisa identificar: é algo bom, eu tomo posse; é algo ruim, eu expulso, eu me preparo, eu fico atento, eu vigio, eu me prontifico, fico pronto para guerrear e vencer essa batalha. Então, quais os benefícios de ouvir a voz de Deus? Josué 1, vamos lá para Josué 1. Vai voltar lá para o Velho Testamento de novo. Josué capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, nem em nada. E você terá sucesso em qualquer lugar. Vocês estão me acompanhando? Para onde for. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude este livro de noite. Se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Vamos lá. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo. Porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Aleluia, Jesus. Um dos benefícios de ouvir a voz de Deus é que Deus vai te levar para o seu propósito. Mas Deus tem um propósito para todos nós? Tem. Desde o Jordão que está ali, desde o Enzo que está dormindo, que deve estar lá no céu agora, comendo jabuticaba, sei lá. Está numa vida boa lá no céu, né? Desde ele que está dormindo, desde o menor, desde aquele que já está no ventre da sua mãe sendo gerado, Deus tem um propósito de vida. O que é o propósito de vida? Você nasceu para viver alguma coisa de Deus. Amém? Você nasceu para concluir algo, para fazer algo. Então, quando você começa a ouvir a voz de Deus, o Senhor sempre vai te levar para o propósito dele. Então, Deus vai te orientar, Deus vai te dar orientações. Quando o Senhor falar assim para você: olha, esse caminho não é bom, Ele está dizendo: esse caminho vai te tirar do propósito. Mas eu quero ir. Então vá. Mas você vai ficar fora do propósito. Você vai ter... Eu costumo dizer que quando, por exemplo, a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, tem alguns aqui que já pode até confirmar o que eu estou falando aqui. Quando volta, quer começar de onde parou. É ou não é? Dá para começar de onde parou? Não dá. Você tem que começar de novo. As pessoas voltam para Jesus e acham que vai começar do fogo, lá da glória. Nada, começa do zero. Mas já foi tantos anos atrás, acabou os anos atrás. Começa de novo. Começa de novo. Porque o propósito se renova na vida da pessoa. Quando ela volta, quando ela começa a andar de novo no caminho, como foi pregado aqui domingo, volte para o caminho. Porque se você entrar no caminho, você vai começar a entrar de novo no propósito.
E se você andar no propósito, olha, querido, só tem uma garantia de andar no propósito: é você ser mais feliz. Amém? Amém. Se você andar no propósito de Deus, cada conquista sua, cada realização sua vai ser uma alegria. Você vai sentir prazer. Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou. Sabe? É como se você tivesse sido carimbado para aquilo. E quando você foi carimbado para algo, e você começa a fazer coisas que Deus não te chamou, você começa a ter mais tristeza, mais peso, é mais difícil. Mas quando você está fazendo o que Deus te chamou, aquilo que Deus te propôs, aquilo que Deus te ungiu, aquilo que Ele te capacitou, vai ficar mais fácil, vai ser mais alegre, vai ser mais feliz, você vai ter mais prazer, você vai querer fazer mais. É por isso que às vezes tem tantos crentes frustrados, né? Eles falam: eu quero ser igual o fulano que prega, mas ele não foi chamado para pregar. E aí ele fica se esforçando, ele fica querendo ser igual, começa a imitar, imita a voz, imita o gesto, imita tudo, e não dá certo, e ele não está feliz ainda. Está quase igual a pessoa, está até vestindo igual, cortando o cabelo igual, né? O imitador do Elvis Presley, né? Mas não está feliz. Mas se ele fosse para ser outra coisa, se o Senhor chamou ele para fazer outra coisa, e ele começar a entrar no propósito que Deus deu a ele vai começar a se achar, se identificar, e vai começar a ter alegria. Então, ouvir a voz de Deus te leva para o propósito. Persista, porque se Deus te chamou, Ele vai te capacitar a realizar o propósito. Amém. Vou falar um pouquinho aqui da Selma, testemunho dela, porque a gente acompanhou um pouquinho. Eu lembro que quando a gente começou com as aulas de bateria aqui, ela foi a primeira a querer fazer. Então tinha 3, ela e mais 2 pessoas fazendo. Ó. Queridos, pensa numa dificuldade, né, Selma? Eu muita coisa para tocar. A Selma ficava apavorada, ela perdia o ritmo, ela perdia as aulas, chegava atrasada, dava vontade de bater na Selma. Meu Deus, ela tinha o desejo, mas ela se encontrou numa dificuldade tão grande. Os outros faziam aula, já uma hora fez aula 1000 vezes. Pois é, as outras 2 pessoas que fez aula, nossa, pegou tão fácil. A gente achava, coitada, essa não vai conseguir nunca. Não, tinha o Reginaldo também. Fez pouquinho, mas ele conseguiu tocar quase um louvor. E o que aconteceu? Acabou, um desistiu, a outra até morreu, e ela está aqui. Você sabe o que acontece? O propósito. Você está infeliz? Não? Não fala que está. Eu estou pregando aqui na frente. Estou pregando aqui. Vai sair na internet, meu Deus. Vai sair na internet. Eu te garanto, igreja, ela não está infeliz. Vocês vê ela tocando como que era. Só volta a arrebentar a bateria, só volta a sair voando com a bateria. Ela não está infeliz, mas porque Deus tem um propósito. Às vezes é difícil entrar nele, mas quando você acredita, Deus te leva para lá e você começa a viver o propósito de Deus na sua vida. Então, ouvir a voz de Deus é bom porque te leva para o seu propósito. Te leva para os planos dele, você vai começar a fazer coisas que você achava que não era capaz, e Deus vai fazer ser capaz. Aleluia! Traz você para o centro do coração de Deus e coloca paz em você. Diga paz. Sabe aquela turbulência toda que a gente vive, aquela turbulência que ela estava vivendo, mas ela sentiu o quê? Paz. Eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer, porque Deus me deu paz. Rompa na paz, igreja. Mas se eu fizer isso, eu vou desagradar vou desagradar outro. Desagrade o mundo, mas tenha paz e vai fazer, porque no final das contas, aquele que você desagradou vai te aplaudir, vai dizer: bem, você fez muito bem, porque você chegou onde Deus queria. Aleluia. Às vezes a gente fica preocupado com as outras pessoas não estão nem aí para você. Mas Deus tem paz no seu coração, então vá. Ande na paz de Cristo. Deus tem um caminho de paz para você. Vai te trazer intimidade. João 15:15. Vamos lá. João 15:15. Novo Testamento.
João 15:15. Eu não chamo mais... João 15:15. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Querido, grave isso na sua Bíblia, risque isso na sua Bíblia. Presta atenção, eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Diga: Jesus me chama de amigo. Então, querido, qual é o seu medo? De Deus te levar para o mau caminho? Você tem medo de Deus deixar você morrer afogado? Pedro andou sobre as águas, quando ele teve medo, Jesus foi lá e o levantou. Você pensa que Deus vai deixar você morrer afogado? Você pensa que Deus não vai te dar sustentação? Você pensa que Deus não vai te fortalecer mais nessa batalha? Você pensa que você vai sair mais derrotado? Não, você vai sair muito mais vitorioso. Você vai sair muito mais forte. Eu estava falando isso para o pastor hoje. O que o diabo quer não é roubar os seus bens, não é roubar a sua família, é roubar a sua fé. Ele quer roubar a sua salvação. Quando ele toca em alguma coisa por permissão de Deus, como fez com Jó, pode ter certeza, Deus está te provando, porque lá na frente Ele vai te restituir 2 vezes, 3 vezes, 30 vezes, 100 vezes mais. Uma fé provada, ela é uma fé que traz abundância para a sua vida. Então, quando Satanás ele entra, ele quer tirar de você a intimidade de Deus. Ele quer tirar de você a aproximação dele. Ele quer cortar o seu vínculo com o Senhor. Ele quer tirar a sua intimidade de Deus. E uma coisa que a gente está aprendendo é criar resistência. Ontem eu falei com uma ovelha nossa. O que você tem que pensar ele falou, muitas vezes eu penso em desistir. Eu falei, você tem que pensar em não desistir. E não pensar em desistir. Se você pensa em desistir, pensa, eu não vou pensar em desistir. Eu não vou pensar na palavra desistir. Eu tenho que pensar em desistir de desistir. É isso. Olha só. Eu tenho que pensar em desistir de desistir. Não é loucura? Mas é bem isso. Se eu penso em desistir, eu vou pensar em desistir de desistir. Porque tem que bater o martelo, gente. Tudo isso aqui vai passar. Essas batalhas nossas aqui no mundo vai acabar. Essas dores nossas vai acabar. Lá no céu vai ser só alegria eterna. Muita alegria do Senhor. Então não vale a pena desistir de nada. Vai passar. Pode ter certeza. O que você perdeu aqui não vai se comparar com a glória que Deus tem preparado para você lá. Então nunca pense em desistir, mas pense em desistir de desistir. Agora eu vou bater o martelo, chega, não vou mais pensar em desistir. Bata o martelo, porque Deus vai te honrar, não só na terra, mas lá no céu, amém? Se torne amigo de Deus, a voz de Deus vai te levar para ser íntimo do Senhor. Lá em Josué, como nós lemos, também falou que o Senhor disse para ele que ele ia prosperar. Ouvir a voz de Deus te leva para a prosperidade. Amém? Quando o Senhor falar com você algo, quando o Senhor disser para você algo que se relacione às suas finanças, obedeça, porque o seu caminho será um caminho de prosperidade. Amém? Eu não quero que Deus toque nas minhas finanças, eu não quero que Deus mexa na minha área financeira. Então você ouça a voz do Senhor. Deus não toca em área financeira, a gente que entrega a nossa área financeira para o inimigo. Porque a gente não consagra as nossas finanças ao Senhor. E a gente deixa aberto. Quando a gente deixa aberto, o inimigo leva. Então Deus não tira de nós. Ele quer nos abençoar, prosperar. Então também Ele te dá prosperidade. Ele te retribui, Ele te abençoa, Ele faz coisas por você. Não se apegue
às riquezas, não se apegue às finanças, deixa Deus cuidar das suas finanças, amém? E você vai se tornar parecido com Jesus. Romanos 8:29, para a gente encerrar aqui e orar. Romanos 8:29 diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Amém? Todas as coisas que Deus usar na tua vida, presta atenção, todas as coisas que Deus usar para moldar você, para trabalhar em você, elas vão contribuir para que você cresça, para que você seja cada vez mais parecido com Jesus. Amém? Então, o que você tem que fazer? Acreditar no poder de Deus. Vamos ler lá, Romanos 8:29 agora. Agora vamos ler 8:29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. E fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Então, todas as coisas vão contribuir. Tudo contribui para o meu bem? Entre aspas. Todas as coisas que Deus puder usar para que possa fazer você mudar. Amém? Porque muita coisa vem sobre nós, não vem da parte de Deus. Mas muita coisa Deus vai usar para nos moldar. Mas a palavra aqui é que aquele que Ele separou vão se tornar parecidos com Jesus. Amém? Qual é o propósito de Deus? De fazer parecido com Jesus. Ouvir a voz de Deus vai te levar a se tornar parecido com Jesus. Amém? Amém, mas ninguém acredita nisso. Ninguém fica pensando, eu parecendo com Jesus? Como que pode? Eu nunca vou parecer com Jesus. Já anulou a palavra, então já perdeu a fé, já não vai parecer mesmo, porque não crê, entendeu? Então, eu sei como que é, porque já aconteceu isso comigo. Quando eu li essa palavra, eu falava, ixi, Jesus enlouqueceu, né? Imagina, nunca vou. Parecido significa no caráter, no comportamento, na palavra, nas atitudes. Essas coisas vão começar a ser parecidas, amém? É normal, é natural, não precisa fazer força para parecer. Então agora tem que parecer com Jesus. Não se preocupe com isso. Ele diz que assim como Ele chamou, assim Ele os aceitou, e assim Ele dividiu a sua glória com você. Então Ele divide essa glória com você. Você não precisa se preocupar, você só precisa estar se relacionando com Ele, o resto vai acontecer naturalmente. Não precisa se esforçar para isso, porque isso vai acontecer naturalmente. No Antigo Testamento, Deus fala com os profetas. Deus usou muitos profetas. A gente sabe que a gente conhece um pouco do Velho Testamento. Ele usou Elias, Eliseu, usou Moisés, Abraão. Muitos o Senhor falou no Antigo Testamento. No Novo Testamento, os primeiros que o Senhor usa é João Batista. Depois de João Batista vem Jesus como profeta e como a palavra. Então o Senhor começa a trazer a palavra profética através de João Batista, começa a trazer a palavra profética através de Jesus, e através da palavra dele, através do Espírito Santo. Diga, Deus fala hoje, através dos profetas, da palavra e do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo também vai falar. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, o Espírito Santo fala baixinho. Amém? Se você ouvir alguma voz gritando e achar é o Espírito Santo, calma. É uma imitação. Porque o Espírito Santo fala baixinho. Ele fala na sua alma, ele fala no seu ouvido, ele fala no seu íntimo. Sabe aquela coisa de confirmar dentro de você? Você fala, olha, eu tenho uma confirmação de Deus aqui dentro. É o Espírito Santo falando com você. Deus fala através de anjos, mas Deus usa os anjos hoje? Usa. Estou ouvindo um monte de gente
Ó, nós já vimos muita manifestação de anjo aqui. Eu acho que não ouvimos nenhum anjo falar ainda, né? Não. Mas já vimos muitos anjos já aqui. Eles vão começar a falar agora, tá bom? Eles vão começar a falar porque eu estou orando para eles falar. Entendeu? Falei, começa a falar, anjo. O que tem para falar aí? Começa a falar o que o senhor tem para dizer. O senhor mandou um recado? Os anjos não podem receber adoração. E eles não são feitos para adoração, mas eles são ministros do Senhor. Então muita coisa Ele vai trazer para a nossa vida do céu para nós. Anjos falam. Diga, anjos falam. Ele vai falar com você. Amém, né? A hora que aparecer, quero ver ele sair correndo. Mas é verdade, eles vão falar com vocês. Ele vai começar a falar. Quando a gente começa a dar abertura, eles vêm falar. Amém? Amém. E essa igreja está caminhando para um nível assim, do sobrenatural. E vai ter anjo gagarejando aqui, falando até se cansar. Amém? Vamos deixar os anjos falar. Então os anjos falam, os profetas falam. Deus está levantando uma geração profética. E o Senhor está levantando um povo que traz a verdadeira palavra de Deus. Não uma palavra contaminada, mas uma palavra verdadeira. Deus usa profetas para falar conosco. Eu quero dizer uma coisa para você. Todas as vezes que o Deus usar um profeta para falar com você, a palavra ela vem confirmada no seu espírito. Diga, a palavra vem confirmada no meu espírito. Se ela não bater no seu espírito, não receba. Amém? Porque ela parece ser de Deus, mas ela não está testificando no meu espírito. Ou então você vai orar e vai perguntar para o Senhor: Senhor, por que o Senhor falou assim comigo e aquilo parece que eu não aceitei? Eu quero que o Senhor ministre, o Senhor vai te responder. Porque às vezes todo mundo quer receber palavra profética, todo mundo é profeta. Cuidado com os profetas do diabo. Tem muito profeta das trevas aí. Revela CPF, RG, número da casa, o nome da rua e tudo do inferno. E o povo está lá babando. E recebe posição de mão.